Há perguntas que nos obrigam a parar, respirar fundo e olhar com mais atenção para os caminhos por onde estamos trilhando. Esta é uma delas. O que é mais perigoso para a humanidade? A ignorância espiritual ou o fanatismo religioso? De um lado, temos a ignorância espiritual. Ela pode ser compreendida como o desconhecimento, a negligência ou a desconexão com as dimensões mais profundas do ser. Quando falamos em espiritualidade, não estamos falando necessariamente de religião. Estamos falando de consciência, de propósito, de autoconhecimento, de ética interior, de conexão com algo maior, com a vida, com o todo. A ignorância espiritual se manifesta de formas sutis e perigosas. É quando uma pessoa vive apenas na superfície da existência, sem se perguntar quem é, de onde veio, por que está aqui. É quando se busca sentido apenas no consumo, na rotina, na aprovação externa. É quando se perde a sensibilidade para o sagrado da vida, para o mistério que pulsa em tudo. Pessoas desconectadas de sua espiritualidade tendem a projetar para fora suas frustrações, seus medos, seus vazios. A ausência de uma ética espiritual pode gerar comportamentos egoístas, destrutivos, desumanos. Violência, ganância, indiferença, alienação. A ignorância espiritual contribui para o adoecimento emocional, para a solidão profunda, para a crise de sentido que tantas pessoas enfrentam atualmente. E essa desconexão também tem impactos coletivos. Uma sociedade que ignora as dimensões espirituais da existência tende a colocar o lucro acima da vida, a produtividade acima do bem-estar, a aparência acima da essência. Perdemos o respeito pela natureza, pelos ciclos, pelos outros seres. Criamos sistemas que exploram, que esmagam, que afastam. A espiritualidade é o que pode nos lembrar da interconexão de tudo. Sem ela, nos tornamos ilhas isoladas. Mas e o fanatismo religioso? Aqui estamos falando de algo que, à primeira vista, parece o oposto da ignorância espiritual. Afinal, o fanático é alguém que acredita profundamente em algo. Mas é exatamente aí que mora o perigo. Quando a crença se transforma em cegueira. Quando a fé se torna instrumento de controle, de julgamento, de violência. Quando o amor ao divino se perverte em ódio ao diferente. O fanatismo religioso é um excesso, um desequilíbrio, uma distorção da espiritualidade em nome da autoridade, da verdade absoluta, do dogma inquestionável. E a história está repleta de exemplos de como esse fanatismo gerou guerras, perseguições, torturas e divisões. Desde as cruzadas medievais até os conflitos modernos, passando pelas fogueiras da Inquisição e os atentados motivados por interpretações extremistas, o fanatismo deixou um rastro de dor. Ele nasce da ilusão de que só há um caminho válido, uma verdade legítima, uma forma correta de se conectar ao sagrado. E qualquer outro caminho precisa ser combatido, eliminado, silenciado. O fanatismo não admite diversidade, nem dúvida, nem evolução. Ele transforma a espiritualidade, que deveria ser uma ponte, em uma prisão. Enquanto a ignorância espiritual empobrece a alma, o fanatismo religioso pode ferir, destruir, matar. Ambos afastam o ser humano do centro, da essência, da sabedoria. Um, por ausência de busca, o outro por excesso de certeza. E talvez a verdadeira resposta esteja aí, no equilíbrio, porque o que nos torna verdadeiramente humanos é a capacidade de buscar o sagrado com humildade. É saber que há muito que não sabemos. É reconhecer que a verdade espiritual é vasta, dinâmica, viva, e que ninguém detém sozinha toda a luz. Quando olhamos para diferentes tradições espirituais e religiosas, percebemos que em sua origem todas buscavam algo semelhante: conexão, sentido, cura, transformação. Mas com o tempo, muitas dessas tradições foram capturadas por estruturas de poder. Passaram a servir mais ao controle social do que ao despertar da consciência.
E o resultado é o que vemos hoje. Muitas pessoas rejeitam a religião, mas sentem falta da espiritualidade. Essa separação criou um vácuo, e nesse vácuo cresceram tanto a ignorância quanto o fanatismo. A primeira, como consequência de uma cultura que ridiculariza ou banaliza a espiritualidade. A segunda, como reação desesperada de quem se agarra às certezas em meio ao caos. Mas será que precisamos escolher entre um e outro? Será que estamos condenados a viver entre o ceticismo vazio e a fé cega? Ou será que existe um terceiro caminho? Antes de seguir para esse terceiro caminho, quero te pedir algo. Se você está sentindo que esse conteúdo está fazendo sentido, se essas reflexões estão te tocando de alguma forma, curta este vídeo. Isso ajuda demais o canal a crescer e mostra ao algoritmo que esse conteúdo merece chegar a mais pessoas. Voltando ao nosso tema, existe sim um terceiro caminho, e ele passa pelo despertar da consciência. Um caminho onde a espiritualidade não é uma camisa de força, nem um adorno superficial, mas uma prática viva de autoconhecimento e transformação. Um caminho onde se honra o mistério sem tentar aprisioná-lo em dogmas. Onde se busca a verdade, mas se reconhece que toda verdade é um reflexo de algo ainda maior. Esse caminho valoriza o silêncio tanto quanto a palavra, a escuta tanto quanto o ensinamento, a experiência direta tanto quanto a tradição. É o caminho da sabedoria, e a sabedoria, diferentemente do fanatismo, não impõe. Ela convida. Diferentemente da ignorância, ela não se acomoda. Ela busca. A sabedoria espiritual reconhece que há muitas formas de se aproximar do divino e que todas elas merecem respeito. Por isso, talvez o mais perigoso não seja a ignorância ou o fanatismo isoladamente, mas o ciclo vicioso que ambos alimentam. A ignorância espiritual pode gerar vazio, e esse vazio pode ser preenchido por qualquer discurso sedutor, inclusive o fanático. Já o fanatismo, ao se mostrar violento e incoerente, pode levar as pessoas a rejeitarem toda forma de espiritualidade, alimentando a ignorância. É um ciclo, um espelho, um alerta. Agora vamos explorar justamente esse terceiro caminho. Como cultivar uma espiritualidade consciente, crítica, profunda, sem cair na armadilha do fanatismo ou no deserto da ignorância. Vamos falar sobre os sinais de uma espiritualidade madura e sobre como as tradições místicas e filosóficas do mundo podem nos ajudar a encontrar esse equilíbrio tão necessário. Na primeira parte deste vídeo, falamos sobre os riscos da ignorância espiritual e do fanatismo religioso. Vimos que ambos representam distorções da experiência humana mais profunda, a busca pelo sentido, pela verdade interior, pela conexão com algo maior do que nós mesmos. Agora, vamos explorar o que seria um caminho do meio, um caminho de equilíbrio que não rejeita a espiritualidade nem a transforma em arma. Um caminho que nos convida à sabedoria, e não ao medo ou à rigidez. Esse caminho começa com uma simples atitude, o questionamento. Quem sou eu realmente? O que é o sagrado para mim? Como posso me reconectar com aquilo que é essencial, sem precisar me encaixar em estruturas prontas que não fazem sentido para minha alma? A espiritualidade madura é sempre viva. Ela não é repetição cega de fórmulas antigas, nem um modismo superficial. É um processo. É a capacidade de escutar a si mesmo com honestidade, de observar o mundo com profundidade, de buscar, sem querer dominar, de aprender, sem precisar impor, de viver com ética, com presença, com intenção. Diferente do fanatismo, que se alimenta de certezas, a espiritualidade profunda se alimenta de humildade. Ela reconhece que estamos em um universo misterioso e que todo conhecimento é parcial, que mesmo as tradições mais antigas são tentativas humanas de nomear o inominável, e que não existe uma única resposta. Existem caminhos,
sabedorias, experiências. Esse reconhecimento abre espaço para o respeito, para a escuta, para o diálogo entre visões diferentes, para a curiosidade diante do desconhecido, ao invés do medo. A espiritualidade verdadeira é sempre inclusiva, generosa, ampla. Não teme a ciência, não teme a filosofia, não teme a dúvida. Ela sabe que a dúvida é a porta da transformação. E quando cultivamos essa espiritualidade viva, também nos tornamos mais livres. Livres do medo de errar, livres do peso da culpa, livres da ideia de que somos pecadores por natureza. Passamos a nos ver como seres em evolução, como consciências que estão despertando, aos poucos, para sua verdadeira natureza. Essa mudança de visão transforma tudo. Transformam-se as relações, o modo como cuidamos de nós mesmos, como olhamos para a vida e para a morte, como enfrentamos os desafios e nos posicionamos no mundo. E aqui vale um lembrete importante. Espiritualidade não é fuga da realidade. Ao contrário, é mergulho nela, mas com outro olhar, com mais presença, com mais compaixão, com mais discernimento. O fanatismo muitas vezes nos afasta da realidade, criando bolhas onde só há espaço para quem pensa igual. Já a ignorância espiritual nos entorpece, nos distrai, nos anestesia. Uma espiritualidade lúcida, no entanto, nos desperta, nos engaja, nos dá raízes e asas ao mesmo tempo. Ela nos ajuda a compreender que todas as tradições espirituais, quando bem compreendidas, apontam para valores universais: o amor, a compaixão, a verdade, a sabedoria, a paz. E que esses valores podem ser vividos de formas múltiplas em diferentes culturas, linguagens e símbolos. Pessoas espiritualmente maduras não precisam convencer ninguém de suas crenças. Elas vivem o que acreditam com autenticidade. E essa vivência fala mais alto do que qualquer discurso. E talvez esse seja o maior antídoto contra a ignorância e o fanatismo. O exemplo: viver com presença, com ética, com consciência, com respeito, mostrar que é possível ter fé sem ser cego, ter crenças sem ser intolerante, ter dúvidas sem perder o caminho. Estamos em um tempo de transição. Velhos paradigmas estão ruindo. Muitas instituições religiosas estão perdendo credibilidade. E, ao mesmo tempo, cresce o número de pessoas em busca de uma espiritualidade mais livre, mais conectada com a natureza, com o corpo, com a alma. Esse movimento não é novo. Desde a antiguidade, existem linhagens de sabedoria que buscaram esse caminho do meio. No Oriente, com o taoísmo, o zen budismo, as escolas tântricas. No Ocidente, com as tradições gnósticas, os místicos cristãos, os alquimistas, os cabalistas, os sufis. Esses sábios sabiam que o perigo estava sempre nos extremos, no extremo da negação total da alma e no extremo da rigidez dogmática. Eles buscavam a integração, o equilíbrio, o silêncio interior, o despertar da consciência. Hoje, essa sabedoria está sendo redescoberta. E o convite é esse: cultivar em nós mesmos essa postura de buscadores atentos, de aprendizes do mistério, de guardiões da paz interior. Não precisamos ser contra a religião, nem precisamos viver sem nenhuma estrutura, mas precisamos sim estar atentos, atentos aos sinais do fanatismo, à intolerância, o julgamento, o medo, o ódio disfarçado de zelo, e atentos também aos sinais da ignorância espiritual, o vazio existencial, a apatia, a perda de sentido, a falta de direção interior. O mundo precisa de espiritualidade, mas de uma espiritualidade lúcida, inclusiva, amorosa, que ajude a construir pontes e não muros, que nos ajude a lidar com as grandes perguntas, sem precisar fugir delas, que nos ensine a conviver com o mistério, com a impermanência, com a complexidade da vida, e, sobretudo, que nos lembre que o sagrado está em tudo, na natureza, no outro, em nós mesmos. Que a espiritualidade não começa em um templo,
mas na forma como respiramos, falamos, sentimos, nos relacionamos. Se queremos um mundo mais justo, mais harmônico, mais desperto, precisamos começar por nós mesmos. Isso exige coragem. A coragem de questionar o que nos foi ensinado. A coragem de desaprender para reaprender. A coragem de mergulhar fundo, mesmo sem garantias. Você já deu esse passo. Está aqui, ouvindo, refletindo, se abrindo para outras visões. Isso já é parte do caminho. Que você siga com leveza, com curiosidade, com discernimento. E se este conteúdo te tocou, te fez pensar ou te ajudou de alguma forma, inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Quero muito saber o que você pensa sobre esse tema. A sua participação é o que mantém essa roda girando. E se você quiser continuar essa jornada de reflexão profunda, o próximo vídeo já está a caminho. Vamos falar sobre um tema que é quase um sussurro vindo do passado. O que os povos antigos sabiam que nós esquecemos? Prepare-se para uma viagem por saberes ancestrais, tradições perdidas e conhecimentos que talvez possam nos ajudar a reencontrar o equilíbrio que tanto buscamos. Nos vemos lá.